Olá a todos, meu nome é Alexandra Loureiro, eu sou médica oncologista, responsável técnica da Avante Oncologia Personalizada. E hoje é um prazer receber a doutora Leisa Gaspari no nosso AvanteCast, um AvanteCast especial do Outubro Rosa, claro. Então, nada mais importante do que te receber aqui, Leisa, tu que é mastologista formada pelo IBCC em São Paulo. Então, um prazer te ter aqui e eu espero que a gente tenha uma conversa muito rica para que, na verdade, isso cause um empoderamento ainda maior das mulheres, né? Nesse mês que é tão importante para a vida da mulher. Tão importante. Outubro Rosa é o mês do autocuidado, que as mulheres se olham mais para si. Isso é muito importante. Eu acho assim que a mulher tem tantos papéis, diversos papéis na sua vida, né? Em relação a trabalho. Cada vez mais a mulher tem que trabalhar, a mulher faz parte, né? Ela constrói essa questão da família. Muitas vezes ela é o suporte da família, até mesmo financeiro. Né? Então é o trabalho, é filho, é marido, né? E todas as outras coisas que a mulher tem que organizar e ela tem que arrumar tempo para cuidar de si. Nada mais importante. O que é a coisa mais importante na vida da gente? A gente mesma. A gente mesma. Então, outubro é um mês que a gente tem que parar um pouco e cuidar. Cuidar da sua saúde, colocar a saúde das mamas em dia, se olhar mais, parar um pouco. Ninguém mais para hoje em dia. Todo mundo trabalha, é um estresse. E às vezes eu percebo assim que muitas pacientes que chegam, enfim, pra gente, que acham que assim que a rotina da mulher, se ela dormir, se ela conseguir comer bem e até fazer algum tipo de exercício, que isso é o suficiente. A gente sabe que não, né? Não. Então, cada vez mais a gente tem que se preocupar com a questão da saúde mental. Isso é importante. Que eu penso que isso está um tanto quanto em desalinho, né, com o que a gente vê do ponto de vista físico, ponto de vista externo, né? Então a gente vê muito mais aquela coisa do estímulo do cuidado com o corpo, né? Então a mulher tem que estar bonita, ela tem que estar bela, ela tem que estar bem vestida, o corpo tem que estar bonito, mas e como é que está a saúde interior? Como é que está a saúde interior das mulheres? Isso é muito importante. É o básico. Eu particularmente penso que muito dos adoecimentos que a gente vê, especialmente mulheres jovens, então o câncer de mama, por exemplo, é uma doença que já é 40% dos casos acontecem em pacientes com menos de 50 anos. Então, é uma doença da mulher jovem. Não existe mais aquilo da gente dizer que o câncer de mama só dói em mulher idosa. Não é verdade. Né? Então, assim, eu penso que isso vem muito em linha com o que as mulheres, como a forma, na verdade, como as mulheres vêm vivendo e vêm se cuidando. É verdade. Esse Outubro Rosa está muito especial, Alexandra, porque o Ministério da Saúde até que enfim liberou a mamografia agora a partir dos 40 anos e ampliou a idade do rastreamento, ao invés até os 69 anos, agora até os 74 anos. Ou enquanto a mulher estiver com uma expectativa de vida excelente, ela vai continuar realizando a mamografia. Eu acho interessante, assim, quando a gente fala, assim, a expectativa de vida da mulher, né? E as pessoas, no geral, não sabem que isso é possível, né? É possível a gente fazer, né? Então, a gente que vai aos congressos e escuta muitas pessoas que trabalham com pacientes mais geriátricos, né? Pacientes geriátricos. Então, que a gente consegue facilmente, na prática, predizer qual é a expectativa de vida do indivíduo. Lembrando que hoje, o câncer de mama, mesmo em situações metastáticas, nós já temos alguns dados que falam em pacientes com remissões completas, talvez cura, né, com os novos medicamentos. Cada vez mais novos medicamentos. Exato. E que talvez essa doença, a gente está conseguindo colocar essa doença num patamar de cronicidade, né? Ou seja, transformar essa doença em uma doença crônica, como são as doenças do coração, como é a diabetes, os problemas pulmonares. Isso mesmo. Sabe que as pacientes têm me perguntado muito por que está ocorrendo tanto câncer de mama abaixo de 40 anos. Mais de 20% das pacientes hoje acometidas pela doença, que o câncer de mama é o câncer mais frequente entre as mulheres. Só perde para o câncer de pele não melanoma. Por que está ocorrendo? Por que está ocorrendo cada vez mais pacientes mais jovens? Por que será? Qual é a tua percepção? Alimentação inadequada, falta de atividade física. Hoje em dia tu vai comer qualquer coisa, às vezes os alimentos não são mais saudáveis. Exato. Hormônio, inseticidas, quantas coisas, tudo cada vez mais difícil para os pacientes. Não tem mais tanto acesso, os pacientes às vezes ao invés de descascar, elas resolvem desembalar
qualquer coisa está mais fácil, às vezes é difícil de ter uma alimentação adequada, até pelo corre-corre. Por isso que eu tenho dito sempre que mulher moderna é aquela mulher que leva sua marmita para o trabalho, leva suas verduras, suas saladas, frutas, carnes grelhadas. A gente tem que aprender hoje em dia a prevenir as doenças, não apenas a tratar as doenças. Quando os pacientes nos procuram solicitar exames, tudo é muito fácil, mas a gente conscientizar as mulheres da importância que é o autocuidado, como eu já falei, a prevenção primária, cuidar da alimentação. Eu acho assim, eu penso assim que a medicina ela está se voltando até que enfim, né, para o lado também, muito lado da prevenção, né? Então essas medidas todas que a gente fala, eu vejo que isso, o principal, quando a gente fala assim, cuidados com a alimentação, cuidados com a atividade física, isso visa o quê? Reduzir a chance da paciente se tornar obesa. Porque a obesidade hoje é um fator de risco, não só para o câncer de mama, mas para diversos tipos de tumor, né? Não só na mulher, como no homem. Então, tumores de intestino, tumores de útero, pâncreas, próstata. Então, assim, a educação é muito importante. Muito importante. É fundamental. Exatamente. Então, assim, por que a gente cuida da alimentação? Por que a gente faz exercício? Porque a gente sabe que isso reduz o risco, não só do câncer, mas de outras doenças cardiovasculares, né, que ainda são a principal causa de mortalidade. Mas nós já temos estimativas de que, a partir de 2050, o câncer vai se tornar a principal causa de mortalidade a nível mundial. Sim. Desbancando as doenças cardiovasculares. Sim. Hoje em dia, prescrição médica, atividade física e uma alimentação adequada. Está comprovado para a gente evitar cada vez mais as doenças. Eu costumo dizer para as pacientes que a gente tem os nossos hábitos, né? A nossa rotina, né? Então, a gente levanta, a gente faz a nossa higiene, a gente às vezes lava o cabelo, seca o cabelo, né? Mas que o exercício, ele é como escovar os dentes. É uma obrigação. É uma obrigação. É uma obrigação. Exatamente. Daí teve uma amiga minha que disse assim, Alexandra, mas agora que eu tô ficando velha, eu achei que eu ia fazer crochê. Antigamente as mulheres faziam crochê, né? Agora as mulheres estão no crossfit. Tem que fazer atividade física, tem que fazer reforço muscular. Outra coisa muito importante que eu adorei, que agora... Outubro Rosa, o mesmo rastreamento, que tem que fazer a mamografia bilateral anualmente a partir dos 40 anos de idade. Mesmo que a paciente olhe para te diga assim, não estou sentindo nada, tem que fazer. Mesmo que ela te diga, mas dói para fazer mamografia, adorei que tu falaste. Então, os pacientes fazem tatuagem, sobrancelha, aquela sobrancelha que eu já fiz, essa sobrancelha dói muito, botox, preenchimento facial, os fios, tudo. Então acho que a mamografia salva vidas. Por quê? Porque a mamografia detecta alterações que não são perceptíveis, nem por nós, nem pela própria paciente. Então, só através da mamografia. E a importância da mamografia então, essa detecção precoce, porque a gente consegue identificar as microcalcificações, que normalmente são as lesões que antecedem, né, o surgimento do câncer. Então, são as lesões precursoras, né? E a mamografia permitindo esse diagnóstico precoce. Quando a gente tem diagnóstico precoce, a gente tem maiores chances de cura. E isso é importantíssimo. Acima de 95% de chance. E outra coisa, quanto menor o tumor, a cirurgia é cada vez... É uma cirurgia que vai ser menor, né? Uma cirurgia minimamente invasiva. Com resultado estético excelente. Exato. É isso que a gente preconiza e esse é o sonho de todos nós. Fazer o diagnóstico cada vez mais precocemente. E quanto mais precoce, as chances das pacientes virem a ter que necessitar quimioterapia ou os tratamentos mais agressivos é menor. Né? Então, muitas vezes a gente trata com hormonioterapia, né? Medicação-alvo, que são as novas medicações, né? Os inibidores de ciclina. Cada vez mais. Outra coisa importante que eu tenho dito sempre é fazer a mamografia e se o resultado está lá BIRADS 1, que é normal, não colocar na gaveta. Tem que mostrar para nós. Por quê? Porque às vezes as mamas são densas e às vezes alguns diagnósticos não são feitos através da mamografia. E precisa complementar, sim, com uma ultrassonografia de uma excelente qualidade. Às vezes, pacientes jovens, Alexandra, que têm história familiar de câncer de mama, elas têm que fazer um acompanhamento maior. Essas pacientes que fizeram aconselhamento genético, elas têm que fazer uma ressonância magnética com contraste para pesquisar a doença. Isso é muito importante. Eu falo bastante sobre isso, que
Hoje também é possível a gente calcular o risco de câncer de mama nas pacientes. Então, a gente tem diversos programas que a gente utiliza, né? E que a gente coloca informações quanto a data da primeira menstruação, se tem filho, se amamentou, se tem histórico familiar de câncer, ou seja, a mãe teve câncer, uma tia, uma avó, se tem alguém do lado paterno, se tem histórico de câncer também, né? Então, o IMC, né? Como é que tá o peso da paciente. E a partir dali, a gente consegue predizer o risco. Então, se nós formos falar em bases populacionais, o risco da mulher vir a ter câncer de mama é da ordem de 10% durante a sua vida, 8 a 10%, né? Uma a cada 8 mulheres vai ter câncer exatamente. de mama. Então, assim, quase 10% das pacientes vai ter câncer de mama. É o câncer mais frequente. Só que existe uma população de pacientes que tem um risco muito maior. Ou seja, quando esse risco ele é acima de 20%, quando a gente identifica esse risco, ele é alto, ele é acima de 20%, a gente tem que fazer um rastreamento diferente. Né? Então, a gente vai utilizar ressonância, muitas vezes a gente vai utilizar um tratamento para reduzir esse risco, né? Que nós já fazemos isso na prática há muito tempo, né? Então, assim, ó, não precisa a paciente ficar, né? Principalmente se ela tem um histórico de câncer na família, não precisa ficar só com isso, a mamografia e a ecografia anuais. Não, algumas pacientes a gente vai precisar fazer um rastreamento mais intensivo. Isso é muito importante a gente falar. E outra coisa que eu acho também super importante é que hoje em dia o tratamento do câncer de mama, ele é cada vez mais personalizado. Não existe um tratamento único, não existe uma cirurgia que vai englobar todas as pacientes. Cada mulher é única, cada mama com seu tumor, que nem a gente tem falado, que o câncer hoje em dia não é uma única doença, são vários tipos. Exato. O câncer de mama hoje em dia tem nome, tem sobrenome, agora eu sei que estão falando muito, tem até CPF. Então a gente tem que investigar bem essas mulheres, dar um melhor tratamento cada vez mais personalizado. Umas começam com a quimioterapia neoadjuvante, outras vão só fazer hormonioterapia, outras vão associar a imunoterapia. As cirurgias cada vez menos, hoje em dia na mastologia é mais. O descalonamento na axila, no tratamento axilar, já é uma realidade nossa. Hoje, para a gente fazer uma intervenção na axila de uma paciente, né, a paciente tem que ter uma doença muito volumosa, né? Porque normalmente isso não acontece, porque a paciente, quando ela vem para nós já com um diagnóstico de alguma metástase linfonodal, é uma paciente que vai ser candidata ao tratamento neoadjuvante, que é aquele tratamento que a gente faz antes da cirurgia, né? Eu vejo que o tratamento, então, tem diminuído a sua morbidade, né? Então, aquela questão que a gente via antigamente, que as pacientes eram tratadas exclusivamente com mastectomia, muitas vezes ficavam com linfedema, aquele edema do braço que não passa, né? Depois não melhora. Como evoluiu as coisas. É uma evolução assim, né? Assim como as medicações, como tem evoluído cada vez mais, mas a gente tem falado sempre nos congressos que mesmo com toda a evolução do arsenal terapêutico, dos protocolos de radioterapia, a cirurgia continua fazendo parte do tratamento, sim, do câncer de mama. Cada vez menos, cada vez cirurgias menores, mais estéticas, sem jamais esquecer os protocolos oncológicos, que é margens cirúrgicas livres, mas a cirurgia continua, sim, fazendo parte do tratamento do câncer de mama, apesar das inúmeras medicações, que infelizmente não é uma realidade também da grande maioria das mulheres. Nem todas as mulheres têm acesso ao tratamento, a uma imunoterapia, a umas medicações de excelência. Então, apesar disso, a cirurgia continua, sim, fazendo parte. E eu sempre tenho dito também que as mulheres que estão nos escutando, a maioria delas aqui da nossa região, elas são mulheres privilegiadas, porque são mulheres que têm acesso a clínicas maravilhosas, com medicações de ponta, têm acesso a exames de imagem espetaculares, têm acesso a cirurgias conservadoras, à radioterapia, que faz parte do tratamento adjuvante. Isso tudo é um diferencial muito grande. Imagina as mulheres que têm que viajar 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros até chegar a um serviço de referência. Tem mulheres que não podem fazer cirurgias menores porque elas não têm acesso à radioterapia. E é uma realidade do Brasil. Muito comum. Muito. Isso não é uma realidade, talvez, aqui do nosso estado, né? Do Rio Grande do Sul, né? Mas assim, se a gente for para o norte, para o nordeste, sem dúvida, isso acontece muito, né? E hoje em dia tem que cuidar, não adianta. Não pode fugir da mamografia
bilateral anualmente a partir dos 40 anos de idade. Isso foi uma grande vitória para as mulheres, né? Então, a gente tem que realmente comemorar. Porque isso a gente já tinha essa conduta nos planos, os planos de saúde já permitiam, né, essa realização, mas a partir de agora também no SUS, né? Então, a gente tem que realmente comemorar. Com certeza. Né? Outra coisa que eu acho importante, como a gente fica feliz de vê-las tratadas, felizes, retomando a vida delas. Vida social, trabalho, vida sexual, elas não podem esquecer. Sim. Tem muita vida após o tratamento do câncer de mama. Nós vemos assim, né, na prática, que a mulher, assim, depois que ela tem o diagnóstico do câncer de mama, ela não é mais a mesma, né? Então, existe uma mudança que é uma mudança que vai muito além da questão estética, né? Mas a questão da mudança nos seus valores, nas suas prioridades, ao que ela vai passar a dar mais atenção, né? Então, eu acho que a gente fala tanto nessa questão da modificação do estilo de vida, porque se isso vem antes do diagnóstico, muitas vezes a gente vai conseguir prevenir essa doença, né? Agora, se acontecer do diagnóstico, isso também vai fazer parte do tratamento da paciente, ter esses cuidados com a sua saúde, né? Com o seu bem-estar, né? Diminuir a questão da carga, do estresse. Hoje eu tenho feito muito, eu tenho aplicado nas minhas consultas e tenho perguntado para os pacientes como é que tem sido, como é que está o nível de estresse. De 0 a 10, como que está o teu nível de estresse? E o que eu mais escuto falarem é 8, 9, 10, 20. Meu nível de estresse é 20. Então, eu penso assim que essa questão do pós-tratamento, né? E é fundamental, né? E a gente fala muito sobre isso lá na Avante, né? E eu acho que o nosso evento que a gente teve agora na última semana vem ao encontro disso tudo que a gente vem falando aqui. Com certeza. Então, eu percebo assim que não é fácil o tratamento é um tratamento difícil, né? Só quem São teve várias câncer, etapas. só quem teve câncer de mama pode falar, né? É muito importante o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar e também um outro aspecto que eu julgo assim fundamental é o acompanhamento da família, né? Então, o que eu percebo, né, no nosso dia a dia, que quando aparece o diagnóstico, é um choque. É um choque para toda a família. Toda a família. Então, toda a família adoece. A família adoece. Então, toda a família vem no consultório, né? E à medida que esse tratamento ele vai se desenrolando, ele vai acontecendo, a paciente começa a vir sozinha muitas vezes. Muitas vezes. Né? Então, assim, o que acontece? Ela já começou o tratamento, então quer dizer que agora tudo tá bem, tudo vai voltar ao normal. E, na verdade, não é isso, né? Ela continua precisando de apoio. Ela continua passando por um problema de saúde sério, fazendo um tratamento que é difícil. Com certeza. Né? E aqui eu falo muitas vezes também dessas pacientes que são pré-menopáusicas, que menstruam, e aí começam a fazer o tratamento com quimioterapia, e essa quimioterapia induz uma menopausa precoce. E aí nós temos um outro problema de saúde, porque a menopausa precoce é uma doença. Ela traz efeitos, assim, devastadores no corpo da mulher. Então, aí é mais um momento em que a mulher precisa do apoio da família, especialmente do seu companheiro, do seu marido, né, do seu esposo. Isso é um assunto importante também, que essa menopausa precoce e o tratamento para essas pacientes. O que fazer? Ainda não está liberado o uso de hormônios, uma terapia de reposição hormonal clássica, mas estrogênio via vaginal elas podem usar porque a absorção é mínima. Hidratantes vaginais, o laser tem sido usado muito. Sim. Mas o que tem dado muito resultado ainda é o estrogênio via vaginal, absorção mínima, e elas podem usar sim. Mas também tem muitos casos, assim, às vezes pacientes também, mesmo que o estado de imunistoquímica seja um tumor com receptores hormonais negativos, ainda não está bem liberado o uso de uma terapia de reposição hormonal. E muito cuidado com essas pacientes que estão usando os pellets, essas terapias de reposição hormonal que manipuladas, que ainda não tem uma comprovação científica estabelecida. Uma grande preocupação, assim, nós como médicas especialistas dessa área, eu como oncologista e tu como mastologista, eu já vi casos de pacientes com implantes, né, os chips da beleza, né, e que assim, o problema é que o chip a gente não sabe exatamente, muitas vezes, o que tem dentro do chip, e depois que está colocado, muitas vezes a gente não pode, né? E aí vem o diagnóstico e aquilo ali continua liberando hormônio. E aí não pode, né? A gente sabe que a paciente com diagnóstico de mama importante isso. Tem que retirar, né? Tem que retirar como retirar daí? Daí não tem.
É Isso diferente um daí, por problema. exemplo, a gente coloca um DIU, a mulher vai lá, retira o DIU, né? Um Sim. DIU de progesterona, tá usando anticoncepcional, a gente suspende o anticoncepcional, Isso é um né? assunto muito importante, que as sociedades estão batendo, né, Muito. de frente Uhum. contra essa manipulação liberada. Eu acho que é importante a gente falar, porque, na verdade, quem trata dessa parte é muito o ginecologista e juntamente com o endocrinologista, né? Muito. Então, Cuidado com esses chips da beleza. cuidado com Ficam lindas, faz bem, mas e se coloca o chip da beleza e durante esse período foi detectada alguma alteração na mama, como retirá-lo? Isso é sério. é um risco para paciente, né? Isso é muito sério. O paciente precisa estar ciente de que isso pode vir a acontecer. E aí ela vai causar, na verdade, esse chip vai continuar fazendo com que aquele tumor continue se proliferando. Se for um tumor do subtipo luminal, né? Então, que se alimenta dos Sim. hormônios femininos. Por isso que a gente né? sempre tem enfatizado a importância de fazer uma terapia de reposição hormonal que traz inúmeros benefícios, com certeza. Mas quando bem indicada, quando bem controlada, quando a paciente puder interromper se for necessário. Eu acho muito importante a gente falar em terapia de reposição hormonal, porque eu me lembro quando eu estava na faculdade, alguns anos atrás, né, lá no início dos anos 2000, que na verdade a gente só indicava reposição hormonal para paciente que tinha osteoporose, né? Era exclusivamente para isso. Por quê? Porque havia, inclusive, estudos que mostravam que poderia haver um aumento do risco de câncer de mama. Só que, na verdade, o que acontece em relação aos estudos antigos e os novos estudos? Os novos estudos, nós utilizamos tratamentos com baixa dosagem hormonal. Então, a baixa dosagem hormonal na terapia de reposição hormonal, aparentemente, ela não aumenta o risco para o câncer de mama. Então, essa é a grande diferença. Antigamente, as doses eram muito altas. E, claro, havia um número de pacientes que desenvolvia câncer de mama, especialmente quando o tempo era muito prolongado de tratamento, né, de reposição hormonal. E hoje em dia, a gente não vê mais isso. Então, hoje em dia, não tem, assim, uma desculpa para a paciente não fazer terapia de reposição hormonal, a não ser que ela tenha tido câncer de mama, né? Tem alguma contraindicação, tem algum problema relacionado a um risco maior para trombose, que nós temos que cuidar, né? Interação com outras medicações que a paciente esteja utilizando. Mas é um tratamento que é plenamente possível e permite que a paciente se mantenha bem cognitivamente, fisicamente, né? Cuidar também, as pacientes têm história familiar de câncer de mama, para fazer uma terapia de reposição hormonal, elas têm que fazer aconselhamento genético. Exatamente. Porque se tiver mutação em alguns genes, é uma contraindicação. É uma contraindicação. Para elas fizerem reposição hormonal ou colocarem o chip da beleza. Exatamente. Tem que ter muito cuidado com isso. E eu vejo que isso é uma coisa que... Até mesmo em relação aos DIUs, né? DIUs e também... eu vejo também isso, que essa avaliação muitas vezes não é realizada, especialmente quando as pacientes vão utilizar o DIU, né? Porque o DIU é uma forma, claro, um anticoncepcional de baixa dosagem, mas que ele tem um efeito, uma absorção sistêmica, né? Por isso que as pacientes com câncer de mama, elas têm que usar o DIU de cobre. Exatamente. Ou com uma propensão maior, com um risco maior de ter câncer de mama, o ideal também seria a gente utilizar o risco de cobre. Tentar diminuir essa exposição da mulher ao estrógeno exógeno. Sim. Porque a gente sabe que a alta exposição ao estrógeno é um fator de risco para o câncer de mama. Mas antes de todas essas inúmeras que nós estamos falando de medicações e terapia de reposição hormonal, nada mais importante que atividade física, controlar a alimentação, saber evitar o estresse. Tabagismo, nem pensar. Alcoolismo, nem pensar. Eu converso muito com as pacientes com relação à questão do álcool, porque o álcool, a gente não tem uma dose segura. Então, qualquer dose de álcool, eu vou sair uma vez por semana, né? Infelizmente, o risco, ele é um risco aumentado. E isso é estatisticamente significativo, né? Então, eu sempre digo, a gente precisa tentar colocar o corpo numa balança, né? Então, é claro que todo mundo aqui está se expondo. Existem carcinógenos que estão aqui no nosso ambiente, onde nós estamos, a luz, né? Daqui a pouco o que nós estamos tomando, essa luz do celular aqui, né? São carcinógenos. Agora, o que a gente faz para proteger? Então, a gente tentar manter esse equilíbrio, né? Então, diminuir os fatores que agravam, que aumentam o nosso risco para ter câncer e tentar utilizar mais, então, os fatores que são protetores. E aí vem, né? Atividade física, alimentação, estresse,
né? Por que isso hoje em dia é tão importante? Porque nós sabemos que todo esse cuidado, todo esse nosso estilo de vida está relacionado com a nossa epigenética. Então, a nossa genética, a gente nasce com ela e ela vai se manter até o final da nossa vida. Mas a epigenética, que é o que envolve, então são os componentes do nosso DNA que envolvem ali a nossa cromatina. Vou voltar nessa parte. Então, nós sabemos que nós sabemos que nós sabemos que esses cuidados com a saúde estão relacionados com a epigenética. O que é a epigenética? A epigenética, na verdade, ela está relacionada à expressão dos nossos genes. Então, nós nascemos com o nosso DNA. O nosso DNA, a gente vai nascer com ele e vai morrer com ele. Sim. Mas a forma como esse DNA é expresso está relacionada com a nossa epigenética, com a nossa cromatina, é o que envolve os nossos genes. Sim. Então, muitas vezes a paciente tem um risco muito grande para ter câncer de mama, até mesmo uma mutação, que aumenta o risco dela de ter câncer de mama, e através da epigenética, ou seja, dos hábitos dela, a gente consegue silenciar esse gene. Olha só. Então, são conceitos novos que vêm surgindo, né? Então, a gente não fala só sobre a questão da predisposição hereditária, que a gente sabe que 10% dos cânceres de mama estão associados a algum grau, algum gene que veio da família ou do pai ou da mãe, né? Mas nós temos também uma outra, pelo menos 20% das pacientes, a gente não sabe exatamente qual é a causa, a gente sabe que acontecem multifatoriais, mas são muito frequentes em famílias, em nichos familiares, né? E aí a gente pode dizer que em torno de 70% dos tumores são esporádicos, ou seja, são aqueles tumores que aparentemente são induzidos pela nossa exposição, pelo nosso risco do dia a dia. Com certeza. Outra coisa que a gente estava conversando antes de começar oficialmente, que no teu último congresso da ASCO que tu foste, a participação das pacientes no congresso. Isso eu achei sensacional. A gente não vê isso no Brasil, isso na verdade não é aprovado, né? Não é liberado. Então, uma paciente, por exemplo, que já fez tratamento para câncer de mama, que está em acompanhamento, ela não pode, por exemplo, ir a um congresso e sentar ao lado dos médicos. Não, nos Estados Unidos isso é na verdade, existe uma parte da programação do congresso que é só destinada ao survivorship. Ou seja, como é que a paciente sobreviveu? Como é que está sendo a vida dela pós-câncer, Isso é muito né? importante. E é interessante que existem muitas sessões que são conjuntas, médicos e pacientes. E muito importante é o quão se dá importância à opinião do paciente. O quanto o paciente ele deve ser informado sobre o tratamento, os efeitos que aquele tratamento vai causar, né? Como que vai ficar a qualidade de vida, se aquele tratamento ele vai aumentar o tempo de vida daquela paciente, Sim. né? E a paciente, ela faz parte da decisão. E, na verdade, isso é autonomia. Só que aí, para a paciente ter autonomia, o que precisa? A paciente, ela tem que ser educada. Então, nós também temos esse papel, nós como médicos, né? Então, assim, a gente está falando muito aqui sobre prevenção, mas a gente está na linha de frente do tratamento dessas pacientes. Então, nós temos que capacitar essas pacientes do ponto de vista educacional, né? Informar, tu pode fazer isso, tu pode fazer aquilo, tu pode fazer aquilo. Isso aqui vai te causar isso e aquilo. Que nem as pacientes com nódulos nas mamas. Às vezes, mesmo com todas as características de benignidade, às vezes as pacientes elas não querem fazer o controle de 6 em 6 meses. Às vezes tem uma fobia, às vezes esse nódulo cresce de tamanho. Às vezes elas participam da conduta e elas falam, doutora Leisa, eu não quero ficar com esse nódulo, eu prefiro uma remoção cirúrgica. É uma realidade. Exatamente. E uma coisa que nós temos que levar em consideração, por exemplo, uma paciente com birra de estresse na mama, né? Sim. É uma paciente que tem que vir de 6 em 6 meses. Se a paciente não vem, e se a paciente ela não é uma paciente que adere à realização dos exames? E se aquele nódulo, se for fazer uma biópsia, e é uma hiperplasia atípica, que é um marcador tumoral, que ela tem que fazer um bloqueio hormonal durante 5 anos. Para diminuir o risco, né, dela vir a ter surgimento de um outro nódulo e câncer na mama, né? Então, eu acho assim, ó, a conduta, se a gente for olhar hoje, um birra de estresse, tu pode acompanhar, né? Sim. Agora, se a paciente, se tu conhecendo a paciente, vendo as características da paciente, não é uma paciente que vai ter aderência, muitas vezes a gente tem que fazer ressonância a cada 6 meses, tem pacientes que não gostam de fazer ressonância. Realmente é um exame que às vezes é desconfortável, Sim. né? Mas, nesses casos, eu não tenho dúvida que a paciente pode escolher fazer isso, né? Com certeza. Né? É verdade. E Leisa, me conta assim, como é que tu tem visto assim a questão das pacientes em relação à aderência, assim, a essas, por exemplo, tu também
Por exemplo, Leis, assim, também no teu consultório com relação às pacientes que vêm, né, sem diagnóstico, né, mas certamente tu conversa com elas, né, sobre essa questão do estilo de vida, né? E como que Sim, tu tem visto a questão da aderência dela a essas tuas orientações? eu tenho dito muito agora que o mais importante da consulta, às vezes, é conscientizar da importância de uma atividade física, de uma alimentação adequada, colocar os exames em dia. Isso é muito importante, porque qualquer alteração a gente vai sempre fazer o diagnóstico precocemente. E o diagnóstico precoce é o melhor tratamento que existe. Nada mais importante que o diagnóstico precoce. Menos medicações, cirurgias menores. Isso é a realidade. Por isso que é lindo de ver o Outubro Rosa, porque o Outubro Rosa é uma campanha mundial que a gente vê as coisas acontecendo. É uma mobilização geral da população. Tudo vira o rosa. Dos médicos também, assim, né, que estão na linha de frente, né, dessas doenças, né? Porque a gente sabe como isso é impactante, né, na vida daquela mulher e daquela família, né? certeza. Então, se nós pudermos diagnosticar precocemente, porque a gente sabe que as mulheres vão ter. A gente sabe, é uma doença extremamente comum, né? Então, se nós pegarmos ali 8 pacientes passando na rua, uma vai ter câncer de mama, É, né? verdade. Então, assim, e a gente tem que conscientizar. Então, a minha filha, por exemplo, que tem 14 anos, ela já sabe o que é Outubro Rosa, né? Viu só? Viu? É importante, Isso né? aí. E não esqueci que os homens também podem ter doença nas mamas, hein, Alexandra? Exatamente. Não esqueça. Então, assim, ó, a gente vê assim, eu não quero fazer mamografia, gente. Até o homem faz mamografia. Até o homem faz Até o homem mamografia. faz mamografia. Se a gente tem alguma lesão, né, suspeita, né, 1% dos tumores, de todos os tumores, todos os cânceres de mama, acontecem em Acontece no homem. homem. E no homem, a gente tem a obrigação de fazer a investigação genética. Porque aí tem uma associação muito grande com os genes do BRCA1 e BRCA2. Isso é importante. É muito E o importante maior fator de risco para o câncer de mama qual é? ser mulher. Ser mulher. Isso aí. Então, as mulheres, a maioria vai ter o câncer de mama. É. Não, e Uma a cada 8. voltando a essa questão dos homens, os homens têm mama. Só que, na Sim. verdade, o tecido mamário do homem, ele não se desenvolve porque o homem tem o predomínio da testosterona, né? Na fase embrionária. Mas Sim. o homem tem mama. E o homem, quando diagnosticado de câncer de mama, geralmente o diagnóstico é mais tardiamente. Mas o tratamento do homem é o mesmo que na mulher. Vai fazer cirurgia, claro que cirurgias maiores, que a mama já é menor. Ele vai fazer quimioterapia, radioterapia quando necessário. Então, hormonioterapia, Normalmente imunoterapia. o diagnóstico é tardio. Por quê? Porque não se suspeita, né? Tanto não se suspeita do ponto de vista, muitas vezes, do paciente. O paciente não tem essa suspeita. E isso é uma coisa que, muitas vezes, também, quando ele chega primeiramente no médico, o médico também não suspeita. Porque não é um médico, normalmente, um mastologista. Geralmente, as companheiras palpam também. Que levam. E o homem também tem os pelos no tórax, que às vezes dificulta o diagnóstico. Então, tem que ter um cuidado maior. Tá. Mas eu acho muito legal o Outubro Rosa. Assim, muito legal, não, eu amo o Outubro Rosa, porque é o mês que a gente se cuida, é o mês que a gente se olha, é o mês que antecede o final do ano. E às vezes as mulheres no final do ano começam a ficar mais estressadas ainda, porque é a cobrança do final do ano, vem novembro, e a gente sabe que eu fiz tudo aquilo que eu me prometi lá em janeiro, na virada do ano. Eu acho que o final do ano é sempre um período muito, muito pesado, assim, né? Então, eu acho que mais importante do que as cobranças materiais e cobranças de colocar a saúde em dia. Será que eu fiz a minha mamografia? Será que eu estou com meus exames laboratoriais em dia? Será que eu estou fazendo o mais importante, que é cuidar da minha alimentação? Será que E às vezes, assim, eu vejo que as mulheres, pequenas mudanças já podem trazer uma melhora significativa, né? Então, até mesmo nessa questão, assim, tentar diminuir a alimentação com industrializados, né? Então, alimentos prontos, né? O açúcar, a gordura hidrogenada, né? Então, tudo isso a gente sabe que isso faz mal terrível para a saúde, né? E eu sempre tenho dito também que não é para a gente só colocar o vestido no final do ano. As mudanças têm que ser a longo prazo. E aos poucos. Porque daí a gente não se frustra. E daí as coisas vão acontecendo. É verdade. Eu tenho uma pergunta importante. Minha paciente, inclusive hoje de manhã, ela tem 35 anos, mãe com câncer de mama. Ela faz o aconselhamento genético? Muito provavelmente sim, né? Hoje a gente já sabe que nós temos pacientes, muito provavelmente sim, né? Porque a gente sabe que o principal fator de risco para se ter câncer de mama, além de ser mulher, é claro, é ter o histórico na família.
Então, o histórico da mãe com câncer de mama, a irmã, uma tia, uma avó, né? Então, assim, ó, além de nós calcularmos o risco dessa paciente, que isso é possível, né? Sim. A gente pode fazer a investigação genética para ver se essa paciente está em risco de ter um tumor, que é um tumor, na verdade, com características hereditárias, ou seja, algum gene que tem alguma alteração que veio da mãe e pode estar aumentando o risco da filha ter o câncer de mama, né? Então, é um exame que é muito fácil de nós fazermos na prática clínica. Então, é feito apenas com a coleta da saliva. E tá mais acessível, Muito mais não é tão acessível mais caro como antigamente. ao preço também, né? E os laboratórios estão com uma qualidade excelente, né? Lembrando que muitas pacientes que tiveram câncer de mama no passado, que fizeram exames genéticos há 10 anos, essas pacientes já têm uma indicação de repetir esses exames, né? Quando o exame deu negativo, elas têm indicação de repetir. Por quê? Porque as técnicas de biologia molecular melhoraram muito. E foram identificadas mutações em outros genes, que não são genes como a gente considera, genes de alta penetrância ou de alto risco, como BRCA1 e BRCA2, mas nós temos genes hoje que são genes de moderada penetrância. Sim. E que aumentam mediamente o risco para câncer de mama. Então, a gente também pode identificar esses riscos. Então, não é só, quando a gente fala em exame genético, não é só BRCA1 e BRCA2. Se a paciente tem uma suspeita muito grande, um câncer de mama muito jovem, se vem o BRCA1 e BRCA2 negativo, a gente tem que complementar essa investigação genética com um painel de genes. Sim. Então, isso é muito sério. Muito sério. Muito sério. Outra coisa importante que a gente tem que enfatizar muito, que o câncer de mama, ele não é a mesma doença. Câncer de mama são inúmeras doenças, cada um com um comportamento diferente. Então, qualquer alteração nas mamas que a gente vai investigar, que vai esperar o resultado anatomopatológico, a gente tem que aguardar principalmente o resultado da imunistoquímica, quando confirmada a doença. Eu sempre digo, a imunistoquímica vai nos dizer o sobrenome dessa doença. Tá? E qual vai ser o melhor tratamento. Isso. E quando a gente fala em CPF, é porque, na verdade, existem técnicas hoje que nós utilizamos de sequenciamento do tumor, né? Falando um pouco mais assim em relação a, muitas vezes, a escolha do tratamento que nós vamos fazer, em que a gente solicita exames como o Oncotype, o MamaPrint, que eles vão nos dizer exatamente qual é a assinatura genética daquele tumor. Isso é muito importante. Então, assim, ó, a gente já vê isso assim nos Estados Unidos. Hoje, nenhuma paciente começa um tratamento para câncer de mama sem ter a assinatura gênica daquele tumor e o aconselhamento genético. Sim. Então, nesse aspecto, a gente tá, claro, estamos melhorando, mas ainda precisamos melhorar muito, né? E a partir daí, nós vemos exatamente qual é a assinatura desse tumor. E é muito interessante, porque a partir desses exames, muitas vezes, se a gente for olhar só pelas características anatomopatológicas, ou seja, pelo resultado da biópsia imuno, essa paciente iria direto para uma quimioterapia. Porém, com essas avaliações, muitas vezes a paciente é classificada como um baixo risco, ela consegue ser tratada somente com hormônio. Então, isso vem, assim, modificando a prática clínica. Então, assim, hoje eu digo assim, as pacientes chegam assim, mas a minha vizinha teve um usou tamoxifeno por 5 anos e tá pronta. Não, mas só um pouquinho. O que tu tens é totalmente diferente do que a tua vizinha tinha, né? A gente tem que levar em consideração a questão da saúde da paciente. Então, assim, a gente fala em tratamentos, tem tratamento disponível? Tem, mas não é qualquer paciente que tolera os tratamentos, né? Falando do ponto de vista clínico, existem pacientes que tomam antidepressivos, são medicações que interferem muitas vezes nos hormônios, na hormonioterapia que nós utilizamos. Algumas pacientes que têm risco cardiovascular aumentado, que têm obesidade. Então, a escolha do tratamento, ela também se baseia nessas características de como a paciente chega para nós, como ela se apresenta para nós. Cada vez mais personalizado. Cada tumor é único. Então, assim, a paciente chega, a gente senta para conversar e, assim, ó, o tempo que a gente leva para fazer uma anamnese completa, né? Porque, assim, eu quero saber. Ela é casada, ela tem filhos, ela trabalha, como que é a vida de relação dela. Sim. Né? Ela toma medicação, ela tem problema de saúde, ela já fez cirurgia. Ela tá menstruando, ela não tá menstruando. É toda uma anamnese completa. E às vezes isso é o que mais... E às vezes a paciente também não sabe muitas informações sobre o seu histórico familiar. Eu sempre digo como é importante nós conversarmos sobre o histórico familiar. Porque quando a gente se junta com a nossa família, ninguém quer falar sobre doença. Essa é a realidade. É verdade. As pessoas gostam de, né, claro, confraternizar e tudo mais, né? Mas fica aquela coisa assim, mas fulano de tal... faleceu do quê? Morreu do quê? Às vezes ninguém sabe, às vezes era câncer, né? E claro, antigamente a gente não sabia, a gente não tinha todas as ferramentas que nós temos hoje, né? Por isso que é
tão grande atualmente o número de pacientes com câncer, porque cada vez mais diagnóstico, cada vez melhores tratamentos. Outra coisa que eu vejo muitas pacientes me perguntarem assim, ai, doutora Leise, eu não quero fazer quimioterapia vermelha, eu quero só a branca. Na verdade, assim, ó, a gente tem diversos estudos que mostram que as pacientes podem ser tratadas com os taxanos na adjuvância, mas para pacientes que têm alto risco, então doenças com alto grau, tumores grandes, pacientes com axila comprometida, pacientes com tumores triplo negativos, essas pacientes são as pacientes que são candidatas ao tratamento com as antraciclinas, que é a quimioterapia vermelha. Então, assim, ó, é um tratamento tóxico, sim, não é um tratamento fácil, mas hoje em dia, com o suporte que a gente tem, as medicações para náusea, para vômito, suportam muito bem. A questão das medicações para imunidade. Então, assim, a gente não vê mais as pacientes com as toxicidades que a gente via há 20 anos atrás, né? Então, assim, o tratamento, ele evoluiu, nós temos novas drogas, mas a antraciclina, a quimioterapia vermelha, continua tendo seu papel para as pacientes que têm alto risco. Outra coisa importante, eu posso fazer só imunoterapia? Não, a imunoterapia sozinha não funciona. Então, não faça. Então, não faça. Né? É uma complementação. A imunoterapia na neoadjuvância para os tumores triplo negativos, ela é feita em concomitância com a quimioterapia, né? E aí a paciente opera e depois a paciente segue fazendo o tratamento de manutenção. Mas só o tratamento de manutenção com a imunoterapia a gente não tem dado na literatura. Isso é muito importante. Outra coisa que elas me perguntam muito, Alexandra, eu não quero fazer quimioterapia, eu quero fazer só hormonioterapia, porque o meu tumor também vai regredir. Sim. Fazendo hormonioterapia e não fazendo a quimioterapia. Depende do risco, do cálculo do risco, depende da assinatura gênica do tumor. Se for um tumor de baixo risco, nós podemos tratar com hormonioterapia exclusiva. Muitas vezes, se é uma paciente pré-menopáusica que tem um tumor luminal pequeno, a gente trata com hormonioterapia e faz o bloqueio hormonal. A gente coloca essa paciente em uma menopausa induzida, né? E os resultados desses tratamentos são equivalentes à quimioterapia, né? Então, assim, a individualização da paciente. Cada vez mais. Outra coisa que eu escuto muito também, eu não quero fazer medicação que vai cair meu cabelo. Eu quero fazer só se eu usar a touca. A touca não é 100% que a paciente não vai ter a queda de cabelo. Isso é muito importante. Por mais sofisticada que seja, por mais serviço que tenha, parabéns, ótimo. É um meio para paciente também, mas não é 100% de chance que não vai haver a queda do cabelo. Alguma queda sempre vai haver. Sempre. Isso nós sempre temos que informar. E às vezes a queda ela não vem só da questão do tratamento, da quimioterapia, porque assim a gente trata outras patologias, trata com pacientes com outras doenças, trata pacientes com outras patologias, com outros tipos de quimioterapia, e esses pacientes fazem a quimioterapia e perdem o cabelo, mesmo a gente sabendo que não causa queda. Então, existem outros fatores, a desnutrição, o pós-operatório, né? As pacientes às vezes emagrecem muito, elas alteram a dieta, tudo isso pode causar queda do cabelo. Então, assim, o cabelo, claro, ele é fundamental para a questão da autoestima da mulher, mas o que a gente sabe é que existe uma redução da queda em torno de 50% das pacientes. Então, não é para qualquer quimioterapia que a gente usa, né? E outra coisa, o tratamento com a touca não é fácil. A gente sabe que aumenta em pelo menos uma hora e meia antes, a paciente tem que chegar na instituição para fazer a touca, para começar o processo para fazer a touca, e depois que termina a quimioterapia, mais uma hora e meia, fazendo o resfriamento do couro cabeludo. Então, é extremamente desconfortável, a gente sabe disso. Então, quando a paciente quer fazer, é claro que a gente oferece. Com certeza. Né? Mas a gente tem que deixar claro que não é um tratamento 100% eficaz. Muito sério. Outra coisa que a gente tem falado muito, que toda paciente que faz atividade física, comprovadamente, que faz atividade física durante o tratamento oncológico, ela tem uma resposta às medicações. A paciente que faz o mesmo tratamento oncológico e não fizer atividade física, ela tem outra resposta. Então, falando outra vez, isso que é muito importante, a atividade física hoje em dia é prescrição médica. Exatamente. Muito importante. Agora, para a gente finalizar nossa conversa do Outubro Rosa, que eu acho tão importante, as medicações, os tratamentos, mas o autocuidado. Colocar esse mês como prioridade, fazer uma reflexão. Sim. Deixa eu te perguntar, e tu tá com os teus exames em dia? Eu tô com meus exames em dia. Eu tenho história familiar de câncer de mama, eu tenho uma tia com câncer de mama. Faleceu por câncer de mama. Eu tenho uma coisa importante que eu vou falar, eu não tenho câncer de mama na família, mas eu tenho câncer de ovário. E quando existe câncer de ovário na família,
Claro, existe um risco maior para tumores de ovário e também para câncer de mama, né? E tu está com os seus exames em dia também? Estou com meus exames em dia. E os familiares, o bom do Outubro Rosa é isso, que um fala para outra e assim vai indo. Aliás, nos países mais desenvolvidos, educação para prevenção já faz parte das escolas, isso é muito importante. Mas eu acho que assim também as mulheres que têm filhas em idade ali, adolescentes e as meninas ali no início dos 20 anos, é importante já ensinarmos sobre o autoexame das mamas, conhecer as mamas, né? Porque a gente sabe que o autoexame, ele não reduz a mortalidade por câncer de mama, mas ele permite que a mulher conheça melhor a sua mama, identifique alguma alteração, né? Então, assim, a mulher tem que aprender a fazer o autoexame das mamas, né? Eu sempre escuto, mas eu não sei fazer o autoexame, doutora Leise, eu não sei, mas começa a se palpar, começa a se conhecer. Vai indo, todo mês vai se palpando, vai se conhecendo. Se tiver alguma alteração, vai ser detectado. Exatamente, no momento do banho, né? Sim, mas nada substitui a mamografia bilateral. A mamografia. É um exame simples, barato, extremamente eficaz em fazer a detecção das microcalcificações, que são as lesões precursoras do câncer de mama. Não esqueça. Então, para nós, assim, se chegar para nós com diagnóstico precoce, é gol, né? É gol. Porque aí a gente vai curar. Com certeza. Vai curar, vai fazer pouco tratamento. Cirurgias ótimas, lindas. Então, a paciente vai, claro, vai ter que cuidar da cabeça, muito importante, né? Manter esse equilíbrio, né? Mas vai dar tudo certo, né? Agora, se não se cuidar, não fizer autoexame, não fizer a mamografia, aí as coisas podem ser um pouco mais complicadas, né? O caminho pode ser um pouco mais tortuoso, mas ainda assim a gente consegue, né? A gente tem conseguido resultados excelentes, assim, né? Sim. Em termos de tratamento, com as drogas que nós temos, a qualidade do tratamento, né? Das medicações, né? As novas drogas, anticorpos monoclonais, os ADCs, cada vez mais. Graças a Deus, graças à ciência, né? Doença que progride em tratamentos e novos protocolos é o câncer de mama. Então, Leisa, eu te agradeço muito por ter aceito o nosso convite, então, né, para falarmos então sobre o Outubro Rosa, né, então sobre principalmente essa nossa questão da conscientização sobre o câncer de mama, que é a doença mais frequente da mulher, o câncer mais frequente da mulher, né, que gera, na verdade, claro, essa questão de tratamentos, né. E queria ouvir de ti, assim, as tuas palavras finais, a tua mensagem final, então, para as nossas pacientes, né? Porque também isso é muito importante, esse momento da conexão, porque aqui, na verdade, a gente tem um papel que é educativo, né? Não só das nossas pacientes, dos familiares, né? Mas certamente toda uma população que nos acompanha, né? E que, na verdade, está aprendendo, né? Com o que nós estamos, com a forma como nós estamos trabalhando, e até mesmo essa questão do nosso posicionamento nas mídias sociais, né? Falando, então, sobre prevenção, sobre o diagnóstico precoce, né? É um prazer sempre conversar contigo, porque essa nossa luta é diária de dar o melhor para os nossos pacientes, melhor tratamento, que elas continuem cada vez mais lindas, mais poderosas, colocando essa saúde em dia. É isso que a gente quer, é isso que a gente preconiza. E a nossa luta é uma luta muito verdadeira, uma batalha, e que dia a dia a gente vai construindo tijolinho por tijolinho para dar o melhor para os nossos pacientes. E a nossa batalha não vai acabar enquanto a gente ainda tiver mulher, infelizmente, falecendo pelo câncer de mama. E nós vamos continuar sempre nessa luta. Exatamente. Então, lutando para o diagnóstico precoce e dando o melhor tratamento cada vez mais personalizado, que é o nosso segredo. Isso aí. Fazer a personalização e o cuidado individual, né? Das nossas pacientes. E eu gostaria também de fazer um agradecimento especial também a toda a nossa equipe, né? Lá da Avante Oncologia. Todos. Né? Que todos acolhem muito bem os pacientes, tratam todos os pacientes com muito carinho, e a gente sabe o quão isso é importante. Para quem está passando por um momento, na verdade, de fragilidade na sua vida, né? Um momento difícil, que é o momento do diagnóstico do câncer. Mas nós vamos vencer. Sempre. Sempre. Vamos em frente. Todos juntos.